tudo bem? Essa é a aula de número 3 de Design, para designers, né? De Desenho 1. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Essa aula nós vamos ter como referências o curso de Desenho 1 da professora doutora Vânia Valente, da Unesp de Bauru, pertencente à FAAC. Nós vamos começar falando aqui de transformações geométricas, tá? As transformações geométricas nada mais são do que modificações na forma, como esses exemplos que nós temos aqui, utilizando relações métrico-espaciais. Essas relações vão se caracterizar por mudança de posição no espaço, como esse exemplo dessa figura, ou alteração de tamanho de forma, como esse exemplo aqui, ou ainda transformação da forma, como esse exemplo. Transformações isomorfas, o que seria, né? Então, as simetrias geralmente são transformações isomorfas, conforme a gente pode ver nessa figura. Então, elas são nada mais nada menos que modificações que não vão alterar a forma original. Então, nessa figura, se você pegar essa estrela, né, você gira ela permanece com a mesma forma, tá? Então, a gente tem esse termo isomorfo, que significa de formas iguais. Então, a simetria rotacional, que entra nessa característica de transformação isomorfa, ela entra aqui. Então, quando você gira um objeto, ele permanece com a mesma forma que a inicial. Transformações rígidas. As transformações rígidas são operações que vão se caracterizar pela mudança de posição da figura no espaço, sem que haja uma modificação na forma ou na dimensão. Então nós temos três, tá? Uma aqui vai ser a simetria de reflexão, a outra a de translação e a de rotação. Existe uma outra transformação que é o quarto tipo, tá? Porém ela ainda está nas características de transformação isomorfa, e ela pode, por exemplo, ter uma figura, né, que vai ser alterada no tamanho, porém mantém a forma original. Então, por exemplo, aqui você tem uma folha, ela é alterada no tamanho, mas ela mantém a forma inicial. Então, essa aqui seria uma simetria de dilatação. Ele aumenta de tamanho, tá? Ele dilata. Em relação a essas outras três, nós vamos ver agora, tá? Uma característica da transformação rígida é a seguinte. Então, as simetrias, como essa figura aqui que a gente está vendo, ela pressupõe uma forma original, como essa figura, tá? Só que essa forma original, ela contém pequenas indicações que nós vamos chamar de módulo. Então, aqui, ó, no centro dessa figura, nós temos um módulo em azul escuro, um outro módulo em azul claro, e esses pequenos módulos vão se repetindo. Então, aqui eu volto a repetir esse módulo em azul escuro, volto a repetir esse módulo em azul claro, e assim por diante. Mesma coisa aqui em amarelo, tenho esse módulo, repito esse módulo em amarelo aqui, então são 4 módulos que são repetidos, tá? E você vai criando esses módulos, tá? E repetindo conforme a necessidade. Então isso é um processo de repetição segundo o tipo de transformação que você está desenvolvendo. Então a gente vai falar primeiro aqui da simetria de reflexão. A simetria de reflexão, ou axial, um exemplo claro é a borboleta, né, que se você traçar uma reta bem no eixo de simetria dela, você verifica que os outros lados parecem que estão espelhados, né? Então a simetria de reflexão ela é mais conhecida como transformação geométrica rígida ou espelhamento. Então o exemplo nosso aqui seria esse, se a gente desenhar esse objeto triangular aqui e você utilizar pequenas retas paralelas, que estão aqui em laranja, né, de acordo com o eixo de simetria. Então, essas têm uma certa distância, mantém a distância desse eixo em relação ao vértice desse triângulo, né? Por outro lado, você constrói o seu triângulo do outro lado do eixo. Então essa figura ela fica refletida, tá? Ela se torna simétrica. Isso aqui é uma outra figura, um exemplo, tá? De simetria reflexiva, ou conhecido também como espelho, ou a simetria axial. Em relação ao eixo central dela, ela se repete. Aqui um outro exemplo de simetria
de reflexão, né, ou axial. E na natureza a gente tem outros exemplos, né? Por exemplo, no espelho de água, você nota que tem um eixo de simetria aqui, ó. Na parte de cima ele reflete o espelho da água a parte superior. Na natureza também você tem esse exemplo dos cisnes, né, se encontrando. É um outro exemplo de simetria de reflexão. E na arquitetura, um exemplo claro é o Taj Mahal. Se você traçar uma linha bem aqui no centro, você vai ver que ele tem uma simetria direita e esquerda, né, da construção. Aqui outros exemplos de simetria de reflexão, só que aqui ele usou um aliado, né, que é a cor. Isso dá uma dimensão para os objetos, né. O próximo é a simetria de translação. Na simetria de translação, você cria, por exemplo, você vai precisar de um módulo, tá, que no caso nosso que seria um triângulo, e um vetor. O vetor para a gente vai ser uma linha constante, uma reta constante. Então tem uma reta aqui em vermelho, ela se repete embaixo, se repete aqui. Conforme você repete essas dimensões, nas outras extremidades você coloca de novo o próprio módulo, que é esse triângulo. Certo? Então os segmentos paralelos são os vetores e o triângulo aqui para a gente é o módulo. Aqui é um exemplo claro, né, de translação. Então você tem, por exemplo, uma circunferência aqui, tá? É a primeira. E você tem os módulos que são os triângulos. Esses triângulos vão se repetindo em cima do vetor, que é a circunferência. Indo para dentro aqui da região da circunferência, você diminui o valor dos triângulos, que são os módulos, mas eles continuam na circunferência, que é o vetor. E aí você constrói esse exemplo, tá? Um exemplo de mosaico. Isso também se repete na arquitetura, né? Você tem, por exemplo, o templo de Parthenon. Você tem, da arquitetura grega, você tem, por exemplo, aqui uma coluna, você tem um vetor, tá? Que é essa parte superior aqui, onde estão instaladas as colunas, e elas vão se repetindo, elas são os módulos, e o vetor é a parte superior aqui em vermelho. E por último, a gente tem a simetria de rotação, que é uma transformada de um elemento quando rotacionado em torno de um ponto. Então eu tenho um ponto aqui, eu tenho um elemento, rotaciono esse elemento, e eu tenho essa transformação de rotação. Então um exemplo claro aí é a estrela do mar, por exemplo. Se você girar a estrela, ela muda só a rotação, mas o formato dela continua o mesmo. Um outro termo que a gente vai utilizar é a homotetia, que é a distribuição espacial de figuras semelhantes que permite a operação gráfica da multiplicação. As propriedades da homotetia é a colinearidade, né? Ele permanece na mesma linha, e o paralelismo, que são figuras paralelas semelhantes. Então, aqui, por exemplo, na homotetia direta, a gente tem a ampliação. Então, se eu tiver um ponto H aqui, por exemplo, construir 3 linhas saindo por esse ponto H. Eu posso escolher qualquer posição aqui, para desenhar esse triângulo amarelo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pular um certo valor. Aqui, inicialmente, o triângulo amarelo está posicionado em relação a H no valor de N. Aí eu pulo um certo valor M, tá? E construo um outro triângulo, só que devido a essas linhas que a gente construiu, a gente tem a parte do triângulo, ele aumenta, tá? Então ele aumenta nessa razão aqui da distância do ponto H do triângulo maior pelo menor. Então a razão é 2. Já nesse aqui, o homotetia inversa, redução. Então você constrói de um lado com essas retas auxiliares, você constrói um triângulo do lado esquerdo aqui, né, do ponto. Você usa um triângulo, você tem um triângulo maior, do outro lado você desenha um triângulo que vai ficar menor. A razão nesse caso ela é de meio, tá? Exemplos de homotetia em cartazes, né? Então é esse exemplo aqui que a gente tem. Você tem as retas saindo aqui do centro, aumentando, e o objeto geométrico ele vai aumentando de tamanho conforme vai saindo da profundidade, ele dá essa dimensão de profundidade para a gente. Mas você também pode utilizar isso nas chamadas malhas de Escher, com esses exemplos aqui que a gente tem, tá?
Agrupamento. Então, agrupar para a gente vai ser estabelecer relações entre elementos. Então, os principais critérios de agrupamento são o intervalo. Então, eu agrupo 3 elementos aqui com um certo intervalo. Ou eu justaponho, eu ligo esses elementos, né? Só que eu coloco em determinadas posições, ou sobreponho, como nesse caso aqui. Operações de simetria têm a ver com translação, que é, por exemplo, deslocar esses elementos na mesma linha, então eles vão ficar todos na sequência, rotacionar, ou fazer uma reflexão especular, né, ou uma dilatação. Todos esses elementos aqui, essas operações, tanto agrupamento como simetria, eu posso construir logotipos, por exemplo. Então, esse aqui, eu utilizei uma reflexão especular para construir o centro do símbolo da BMW. Já esse outro da Audi, eu usei um exemplo aqui, né, de operação de translação dentro de operações de simetria para construir esse símbolo. Já o da Citroën, eu utilizei uma reflexão especular. Da Mercedes, eu utilizei uma reflexão especular e, ao mesmo tempo, uma rotação. Da Mitsubishi também. Da Porsche, eu utilizei sobreposição e também uma reflexão especular. Da Toyota, uma reflexão especular. Da Volkswagen, reflexão especular. Da Renault, reflexão especular. Da Rolls-Royce, né, sobreposição. E aqui o Jeep, a Jeep, a Fiat e a Chevrolet. Tá? Eu deixo para vocês darem uma pensada aí, e a da Alfa Romeo também, certo? Então a gente termina por aqui, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Bons estudos!